Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Com muita alegria essa noite, que não é noite, ainda é dia, com esse sol maravilhoso que vem nos trazer essa energia que nós estamos necessitando. E para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 8, ainda continuando falando da emancipação da alma. Mas antes vamos fazer a nossa prece. Fechamos nossos olhos. E hoje eu quero fazer a prece de Cáritas, que faz tanto tempo que eu não faço aqui, que estava com saudades de fazer essa prece com vocês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Depois dessa prece linda, vamos então continuar nosso estudo com a pergunta 419, transmissão oculta do pensamento. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, produz-se vários pontos ao mesmo tempo? Então, quando a gente vê que tem certas descobertas que acontecem num país ou num continente, essa mesma descoberta, ela pode se produzir em vários outros pontos do globo, né? Então, os espíritos respondem: já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga tê-lo inventado. Assim, muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, é uma figura mais exata do que imaginais. Cada um contribui para propagá-la sem o saber. Então, como aqui está falando, quando nós desprendemos do corpo físico, a gente vai para o mundo espiritual, vamos estudar, vamos aprender. Também, ainda bem, né? Porque nós vamos só para fazer coisas. Então, durante esses estudos, como está falando, nós vamos aprender ideias boas ou não, mas nesse caso vamos dizer que são ideias boas que vai ajudar toda a humanidade. Depois, quando a gente está no corpo físico, ou seja, não estamos mais dormindo, mas nesse sono, muitas vezes a gente vai, tive essa ideia
que também nem tudo vem só do mundo espiritual, porque se fosse assim, nós não teríamos nenhuma ideia. Então nós, quando a gente fala assim, se a gente aprende só no mundo espiritual, só com os outros espíritos, que são mais evoluídos, nós não temos nada de nosso? Será? Claro que sim. Se a gente já teve essa predisposição de estudar, de aprender para vir colocar aqui, é a mesma coisa de que quando aqui também nós vamos ir para a universidade ou qualquer curso, não importa, para a gente aprender alguma coisa, depois colocar em prática. Então, a mesma coisa. Essas ideias, então, vêm, mas não é só uma pessoa que estava ali aprendendo, são vários espíritos que se comunicam entre si e que estavam ali. Ou mesmo um pode comunicar com o outro sem estar junto, mas com essa mesma ideia que vai, então, em vários pontos do globo ser desenvolvida. Vamos dizer que, ultimamente, a gente tem um exemplo muito grande da vacina, por exemplo, do Covid. Será que essas pessoas, todas essas pessoas em vários pontos, em vários países, tantos cientistas que estiveram trabalhando, quando eles estavam, além de estar estudando aqui, correndo atrás, né, dessa busca no mundo físico, quando eles estavam também dormindo, eles também não se reuniram para poder encontrar, né, esse é um exemplo, a vacina que foi feita em vários, né, locais, mas não foi privilégio só de um país, só um laboratório, só uma pessoa. Então, a gente tem sempre que ver que as ideias, tudo que a gente aprende, a gente deve compartilhar, né? Isso é importante quando a gente vê isso, a gente vê que quando a gente aprende algo, de não guardar só para nós, que tudo pode ser difundido, compartilhado, o máximo que a gente puder, para ajudar também os outros e a nós mesmos. Continuando, então, pergunta 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Então, eu estou aqui acordada falando com vocês e estou comunicando também. Então, o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele se irradia em todo o seu redor. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça dificilmente. Não como que está falando? Dificilmente acontece essa comunicação. Porque, e é interessante porque a gente sempre, quando a gente fala do nosso corpo físico, a gente vai falar do espírito, a gente acha que o espírito está num local, está na cabeça, está no coração, onde está o espírito? Porque como a gente vê tudo aqui, o coração está aqui, os pulmões, enfim, aí nós também queremos colocar o espírito num determinado local. E como está falando, o espírito ele irradia por todo lado. Por isso que, quando a gente tem a mediunidade de visão, por exemplo, a gente está vendo com os olhos do espírito, não com os olhos material, que pode estar vendo aqui atrás, porque o espírito tem olho, não físico como a gente. Posso ver aqui atrás, ver de lado, ver para todo lado, porque irradia para todo lado. Estou dando exemplo da mediunidade de visão. Não tem localizado, né? Então, o espírito também ele não está preso, né? Está em irradiando todo, pode se comunicar. Eu não conheço nenhum caso, mas assim, para a gente ver comunicação de espírito com pessoas que estão vivas, que é evocada, a gente pode ler no livro dos médiuns, uma parte que vai falar de evocação, que Kardec fez várias evocações com pessoas vivas, mas estavam em estado, mesmo que estavam um pouquinho dormindo, assim, não estavam dormindo completamente, mas desde que a gente então ele evocava para fazer todo esse trabalho que ele fez para nos deixar, para a gente compreender.
Então, não é impossível, né? Pode acontecer que a gente possa se comunicar com o Espírito, nosso Espírito. Pergunta 421. Por que duas pessoas perfeitamente acordadas, muitas vezes, têm instantaneamente o mesmo pensamento? Então, a gente está aqui, a gente tem o mesmo pensamento. Então, são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos. É um espírito simpático que está vendo o que o outro está pensando, mesmo quando o corpo não está dormindo. Então, Kardec ele fala que há entre os espíritos que se encontram numa comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem haver necessidade de sinais exteriores de linguagem. Não precisa de falar, só com o olhar a gente já sabe o que o outro está pensando e o que ele gostaria de falar. Então, poder-se dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Por quê? Porque em espírito a gente não precisa da boca para falar. Mais um exemplo, o espírito, ele fala, ele vai se entender sem necessitar de falar, da voz, para se comunicar. E isso acontece, né? Quando a gente tem realmente uma pessoa que a gente tem essa amizade muito grande, a gente tem essa capacidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tenho uma amiga que inclusive foi ela quem me apresentou o Espiritismo, apesar de que ela nem vai mais no centro, vai lá de vez em quando, mas a primeira vez que eu vim num centro espírita, quando eu tinha 15 anos mais ou menos, foi ela quem me convidou para vir ao centro e lá fui, aqui fiquei, estou até hoje. Mas eu e essa pessoa, a gente, tudo que ela ia falar, eu já sabia o que ela ia falar. Então, realmente, a gente vê com pessoas que é assim, não precisa falar, eu já sei. Ela fala, como você sabe? Não sei, eu sei. Então, acontece, eu sei que eu tenho essa capacidade de muitas vezes, conviver com certas pessoas e já saber o que ela vai falar. Porque, não que eu estou vivendo já a vida dos espíritos, mas a gente, desde então, da adolescência que eu tenho essa capacidade. Claro que, como está falando, com pessoas simpáticas, né? Porque a gente já tem tanta ligação. Antipática eu não sei, de repente eu também tenho. Tem que ver quem é que eu ando com antipatia para ver se eu tenho essa captação de... de repente até tenho, né? Mas é interessante, porque a gente já está exercitando aqui algo que a gente, quando a gente retornar para o mundo espiritual, que nós já conhecemos, porque nós somos o quê? Espíritos que estamos aqui vivenciando uma experiência no corpo físico, mas o nosso verdadeiro eu é espiritual. Então, é isso que eu tenho para falar hoje e nós vamos então terminar com o estudo do Livro dos Espíritos e passar para o nosso outro estudo com o Emerson.